Minha primeira passagem aqui no clube começou em 1998, quando eu comecei a estagiar nas categorias de base, lá em Xerém, mais precisamente na categoria juvenil. Dali eu fiquei até 2005, já estava nos juniores há alguns anos, e aí passei à categoria profissional. Fiquei na categoria profissional até 2008, quando eu saí por um breve período de 3 meses e retornei em 2009, também no profissional, e aí na época o treinador era o Carlos Alberto Parreira. Essa minha subida da base para o profissional, eu acho que se compara à subida de um atleta também hoje, né? Eu fiz todo o processo de formação, né, como preparador físico na base do Fluminense, e meu sonho era chegar ao profissional. E foi isso que aconteceu em 2005. Eu tive a oportunidade de subir ao profissional, conhecer grandes profissionais da preparação física, trabalhar com treinadores conhecidos, famosos, e eu comparo bastante. Foi a mesma realização que um atleta tem e sonha em chegar ao profissional, com um preparador físico também acontece, e eu tive essa oportunidade aqui no Fluminense. Agora vai na segunda o Júnior César, a bola vem alta, subiu o Thiago Silva, antes que ele o Felipe Santana, sobrou ali para o Magrão, conseguiu puxar para o pé esquerdo, meteu para dentro da área, posição legal, a batida! Gol do Fluminense! Roger, o zagueiro! Abre o placar em Florianópolis, Roger. Fluminense 0, Figueirense. A campanha de 2007 foi muito bacana, foi emocionante. Eu participei dela toda, eu era preparador físico do profissional e auxiliava, né, o preparador físico principal, que era o Fábio Maceridian, hoje preparador físico da seleção brasileira. Foi uma campanha muito bacana, né, começou com o Joel Santana como treinador e depois teve o Renato Gaúcho na sequência, né, terminando com aquele gol do Roger lá em Florianópolis e o título da Copa do Brasil. Teve uma situação bacana que eu fui a Florianópolis, né, para o jogo decisivo lá. A gente havia empatado no Maracanã por 1-1 e fomos jogar o segundo jogo numa quarta-feira à noite lá em Florianópolis. E como o estádio era muito acanhado e não tinha, e eu era o preparador físico auxiliar, eu tive que assistir o jogo no meio da galera. Então eu assisti o jogo no meio da torcida do Fluminense, que lotou o espaço reservado para ela. E quando o jogo acabou, eu tentei entrar no campo junto com a comissão técnica, com os outros integrantes, né, da equipe de apoio e tudo, e o policial não me deixava porque dizia que era mentira, que eu fazia parte da torcida e que eu não tinha direito de entrar. Então eu tive que pegar um acesso proibido no estádio Orlando Scarpelli, pular um muro para conseguir chegar no vestiário e aí sim poder entrar no gramado e fazer a festa com os jogadores e com o restante da comissão técnica. Me arrisquei para entrar, mas consegui. Eu tenho muitas histórias. Eu na base, desde 2002 a 2005, eu fiquei na equipe juniores e foi uma equipe muito vencedora. A gente foi tricampeão estadual de júniores, e sendo que o primeiro título foi na Gávea, em cima do Flamengo, 2-1, né, com um gol do Carlos Alberto e um gol do Marcelo Macedo. Então foi uma vitória que o Fluminense não era campeão de juniores há muitos anos. E esse título dentro da Gávea foi uma coisa que marcou bastante, teve confusão, briga, e o gol do Carlos Alberto foi o segundo gol, o gol do título. Então foi uma emoção muito grande, foi uma coisa que o treinador era o falecido Gilson Gênio, um amigo que eu tive, que trabalhei muitos anos, e foi uma coisa muito marcante. Tinha Fernando Henrique, era o goleiro, tinha o Rodrigo Tiuí, um atacante. Ali naquela geração, logo em seguida vieram Diego Souza, Arouca, né? Mas o expoente daquela geração era o Carlos Alberto. Então, é a primeira vez que eu trabalho com o Marcelo Oliveira e a comissão técnica deles. Eu já os conhecia assim do meio do futebol, de jogar contra, de ter muitos amigos em comum, mas trabalhando junto, essa é a primeira vez eu estou tendo o prazer de trabalhar com um treinador tão campeão e tão vitorioso. Eu estou muito impressionado com a estrutura e as instalações que o clube tem aqui na Barra, no seu CT. Eu participei de todo o processo também de estruturação do CT de Xerém, peguei a fase das Laranjeiras, dos treinamentos todos sendo realizados lá, e agora tendo a oportunidade de conhecer isso aqui, acredito que o Fluminense fez um investimento muito correto aqui no CT, a estrutura é muito boa
e acho que o clube só tem a ganhar com isso aqui, né? As coisas vão melhorando cada vez mais. Hoje em dia, no futebol profissional, os clubes têm a noção de que é importantíssimo se investir em infraestrutura, né, na parte científica, e é tudo que o clube vem fazendo aqui no CT da Barra. E o que eu encontrei aqui, estou muito satisfeito. Encontrei muitos amigos aqui que ainda eram da época em que eu trabalhei, 9 anos atrás, aqui no clube. Então fui recebido de braços abertos aqui, né, encontrando velhos conhecidos, pessoas com quem eu trabalhei em Xerém, pessoas com quem eu trabalhei em Laranjeiras. Então isso facilita muito a minha adaptação e a minha rotina de trabalho. A gente tem um período de treinamento muito interessante agora, durante 3 semanas e meia, até o primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos procurar fazer algumas avaliações, determinar os trabalhos individuais que serão feitos para os atletas e procurar chegar na melhor forma possível para essa reestreia no campeonato contra o Vasco.